espirituais que orientem a todos que estiverem aqui esta noite. Vamos pedir que nos auxiliem, que dirijam as nossas palavras, para que nós possamos aprender e cada vez mais sermos ferramentas melhores. Que nós possamos todos agora acalmar os corações para podermos nos preparar para servir melhor. Jesus amado, por caridade, dirige o nosso trabalho, o nosso estudo, tudo o que vai acontecer aqui hoje nessa casa. E não nos deixe, Senhor, sem o Teu amparo e a Tua proteção. Confiamos, Senhor, de que tudo vai conforme os desígnios de Deus. Assim seja. Então, gente, é muito interessante a gente observar o seguinte: quando nós vemos as pessoas conversarem com os espíritos, quando alguém faz um diálogo, a gente sempre pergunta para eles assim, né? Você sabe onde você está? Você está vendo onde você está? E a gente diz para eles que isso daqui é um hospital, né? Não é isso que a gente fala para os nossos irmãos? A gente fala que é um hospital. Só que nós vamos observar que a nossa atitude não é a de quem está no hospital. Não é a de quem chega no hospital ou de quem vai fazer uma visita para o doente no hospital. Então, no dia de hoje, eu queria convidar vocês todos... depois você me ajuda lá, fazendo um favor rapidinho. Pode ser? Pode. Vou deixar. Desculpa, gente. Boa noite. Nós vamos perceber que a nossa atitude não está sendo a de quem vem para um hospital. Então, é sobre essas atitudes, a nossa preparação, a maneira como a gente deve agir, que hoje nós vamos conversar. Então, segundo aqui os temas que nós vamos estudar, hoje nós vamos falar sobre a preparação psicológica, emocional, alimentar e a meditação para a reunião mediúnica. Hoje o nosso livro de referência vai ser Desobsessão. Semana passada a gente falou da importância do estudo, era o livro dos médiuns, tá? E hoje nós vamos usar algumas leituras do livro Desobsessão, a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e o espírita André Luiz. Então, vamos ver aqui qual a recomendação de André Luiz para a nossa preparação. A primeira coisa que ele chama a atenção aqui é o preparo para a reunião desde o despertar. Então, é um dia que desde a hora que a gente abre os olhos, a nossa atitude deveria ser assim, no dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna, desde cedo. Então, quando a gente acorda, tem que ter consciência. Hoje, eu estou aqui, eu estou me preparando para um serviço de estar explicando aqui, é um assunto muito sério, que é assistência a desencarnados, menos felizes, pessoas necessitadas. É só a gente prestar atenção naqueles irmãozinhos com quem a gente conversa, que nós vamos entender a gravidade daquilo que nós nos propomos a fazer. Nós não podemos agir aqui como se a gente estivesse numa casa, visitando amigos, assim, conversando numa boa, às vezes em voz alta, às vezes dando gargalhada, às vezes contando piada. A gente não pode fazer isso não. Isso aqui é um hospital. Vamos lembrar disso nós também. Não adianta a gente falar para os espíritos, você está no hospital, se a nossa atitude não é a de quem está no hospital, né? E também tem mais uma coisa, eu acho importante a gente ouvir essas coisas e nos vigiarmos cada dia mais. Não adianta nada a gente vir e ouvir e depois não mudar de atitude, não fazer nada diferente. Então nós não estamos melhorando a ferramenta que nós somos, porque a nossa participação nesse trabalho é mínima. A espiritualidade, quando nós chegamos, já está aqui faz muito tempo. Nossa contribuição é mínima. Se a gente não puder fazer nem isso aqui, poxa vida, que falta de vontade, né? Às vezes que a gente demonstra para o trabalho. Aqui ele continua recomendando que nós devemos elevar o nível do pensamento, seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior. Então passe o dia todo elevando o seu pensamento em oração, para você não entrar em vibrações infelizes.
Está falando assim que intenções e palavras devem ser puras, atitudes e ações limpas. Às vezes os nossos irmãos, quando estão sendo atendidos na sala, eles riem, né? Porque eles veem que nós fazemos uma coisa durante o dia que não corresponde em nada com a nossa atitude de ovelhas, né? A gente é igual aquele lobo em pele de ovelha, né? Durante o dia a gente é de um jeito, faz um monte de coisa errada, aí chega aqui e assume aquele ar assim de pureza e vai falar com o irmãozinho sofredor. Aí às vezes ele ri da nossa atitude, porque nós podemos até esconder o que nós somos dos nossos companheiros, mas deles a gente não esconde não. Como é que nós vamos falar com eles se nós não fizemos esse tipo de preparação, né? Não dá. Aí está falando aqui para a gente evitar deliberadamente rusgas e discussões, sustentando paciência e serenidade acima de quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia. Então, se durante esse dia tiver qualquer coisa aí que surja de confusão, vamos ficar de fora. Não vamos entrar em embate, discussão, não vamos causar briga, não vamos participar de coisas que vão nos desestabilizar. Senão nós chegamos aqui e nós não estamos preparados para o trabalho. Aí ele fala aqui, imaginem se os companheiros, nós aqui, no lugar dos espíritos necessitados de socorro. E nós vamos entender a responsabilidade, porque vocês já devem ter ouvido o sofrimento dos irmãos, às vezes que a gente conversa com eles. Gente, é muito sofrimento, é muita dor. Como é que nós vamos chegar aqui e não vamos pensar nesse tipo de trabalho? E aí, é só o médium? Não. Todo mundo, todo grupo é instrumento de trabalho, seja o que for que você faça aqui. Então, todo mundo tem que se preparar. A outra lição aqui que ele recomenda é a alimentação. Para a alimentação, ele recomenda o seguinte: durante as horas que precedem o serviço de intercâmbio espiritual, a alimentação tem que ser leve. Não podemos fazer um lanchão bem reforçado para vir aqui não, porque isso atrapalha. Segundo ele fala aqui, estômago cheio, cérebro inábil. Aí nós não conseguimos nem pensar, porque o estômago está pesado ali, tentando digerir a comida, o que a gente comeu, às vezes até no almoço, né? Durante o dia todo a alimentação deve ser leve, porque às vezes vocês sabem que tem comida que você come no almoço e fica lembrando dela até a hora de dormir, né? Então, a alimentação durante o dia todo precisa ser leve. Não podemos fazer nada assim, ele fala aqui, nada de empanturrar-se o companheiro com viandas desnecessárias. Então, nada de comer coisas aí diferentes, fazer grandes refeições, porque senão você não vai estar preparado para servir. Ele diz que se o nosso estômago aqui estiver gastando muita energia para digerir a comida que a gente comeu, nós estamos desperdiçando a energia. Eu recebi assim, né, um alertinha na semana passada, porque a minha energia estava fraca. Eu acho que eu esqueci de parar um pouquinho, né, para orar, para pedir uma ajuda para a espiritualidade. Aí fica trabalhando, aí você fica cansado mesmo, nem lembrou de orar, né? Aí quando chega aqui, é como a pilha que está com uma energia muito baixa, não rende nada. Então é preciso se preparar. Aí ele fala aqui, que são aconselháveis pratos ligeiros e quantidades mínimas. E aí ainda diz aqui que ele acredita que é dispensada qualquer anotação em torno da impropriedade do álcool. Ou seja, jamais nós podemos beber e vir para a reunião mediúnica. Jamais. Também fala aqui que nós precisamos diminuir, se não dá para ficar sem de jeito nenhum, tem que diminuir o fumo. Para quem não consegue ficar sem, diminua o fumo. A carne, diminua. Se não consegue não comer, diminua. E café e temperos excitantes. Então, se você gosta muito de comida muito forte, bem temperada, muita pimenta, essas coisas, você não deve fazer uso disso em excesso se você não conseguir se abster. Então ele recomenda abstenção. Não dá para se abster? Faça pouco uso, diminua a quantidade também. Nesse caso aqui, vamos sempre lembrar que o ideal é que a gente chegue na casa espírita e nós
não estejamos com nenhum problema com a ingestão de alimento nenhum que a gente tenha feito. Esse é o ideal. Senão nós também estamos doentes. Como é que nós vamos cuidar do doente se a nossa cabeça está preocupada com um negócio que não fez digestão, né? É o mínimo que a gente tem que fazer. O outro preparo aqui é sobre o repouso físico e mental. Então, o que ele recomenda aqui? Depois que a gente trabalhou, durante o dia nós temos trabalho, né? Então, depois que você trabalhou, que você tire um tempinho antes de vir na reunião para fazer um repouso do corpo e da alma. Por quê? Esse repouso é importante para as energias do corpo se reequilibrarem e para que o seu equilíbrio espiritual, mental esteja em harmonia. Para você chegar aqui sem estar preocupado com alguma coisa do trabalho. Senão você sai direto e vem para cá, de repente tem algum problema, você também não conseguiu se desvincular para atender os seus companheiros, né? E tá falando aqui que é pra gente se relaxar, praticar um relaxamento, pensamento em coisas edificantes, leitura, se possível, né? Faça uma leitura moralizadora, então uma boa leitura. Faça uma leitura saudável, de preferência um livro de mensagens, por exemplo, uma leitura do Evangelho, que aí você se prepara para isso, né? A abstenção de pensamentos impróprios. Então, cuidado com o que você pensa, porque pensamento também cria vida. E se você, durante o dia, se você fica muito preocupado só com as coisas materiais, com dinheiro, com coisas, com amores, com outras coisas, né? Compromissos sociais. Então, na hora da reunião, você não tem condições de atender. Vamos lembrar que se isso é um hospital, eu tenho que vir para o hospital e entrar aqui como eu entro num hospital. Se nós pensamos no hospital da Terra, ninguém entra lá como eu vejo às vezes a gente entrando aqui. A gente entra aqui e a gente está fazendo barulho, a gente fala alto, a gente dá risada, a gente não tem o respeito silencioso que a gente deveria ter com um ambiente assim. E se a gente pudesse enxergar o sofrimento dos nossos irmãos, para quem já ouviu, já viu o diálogo, é muito grande, gente. Pensem nas pessoas que chegam aqui e estão sem conseguir falar, mal respirar, a pessoa que está com um buraco no estômago, está com uma corda no pescoço, a pessoa que foi queimada, a pessoa que está afogada. Nós vamos chegar diante desse lugar e vamos rir, e vamos fazer conversações em voz alta, e vamos fazer piada, vamos fazer crítica, vamos fazer comentários maldosos, vamos falar mal dos outros. Olha o nosso respeito com essas pessoas, onde que está? Nós não podemos ter esse tipo de atitude, né? É importante que nós nos vigiemos mais para mudar a nossa atitude quando entrar aqui no dia da reunião mediúnica para fazer esse trabalho. Se nós estamos nos propondo a atender essas pessoas que estão sofrendo, a nossa atitude tem que ser assim, mesmo que você não esteja vendo, a atitude de quem está do lado de irmãos sofrendo muito. Então a sua atitude tem que ser de respeito. Quando sair, né, depois que você for embora, você pode rir, você pode conversar mais suave, né? Só lembrando uma coisa, né? A nossa reforma deve ser constante. Então não adianta nada eu estar aqui hoje falando isso para vocês, se eu sair ali fora e eu começar a procurar uma encrenca com alguém, entendeu? Brigar, falar palavrão, prejudicar, se eu for desonesta, se me faltar a ética, se me faltar a verdade, se me faltar o amor ao próximo, não adianta nada. Isso daqui tem que ser uma constante para nós, né? Porque senão nós vamos estar igual aqueles irmãozinhos que quando às vezes eles começam a falar, na verdade eles estão dando risada, muita risada. E se nós estamos tendo atitude semelhante, porque vamos lembrar que essas pessoas, na verdade somos nós mesmos que mudamos de lado, né? Então se a nossa atitude hoje é de desrespeito com as pessoas que vêm aqui procurar ajuda, atendimento, então imaginem assim se fôssemos nós que estivéssemos do lado de lá, e se você chegasse num lugar que está todo mundo rindo, contando piada, e a sua dor fosse imensa.
Como é que você se sentiria num lugar assim? Vamos pensar disso, né? Dessa maneira, dessa forma aqui. Ele diz o seguinte, que a preparação então deve ser íntima, não nos preocuparmos com coisas inferiores, nossas aspirações para cima, e nós devemos trabalhar por formar um ambiente particular em nós, propício, né, para que os espíritos que trabalham, que fazem o trabalho espiritual, que eles possam se utilizar de nós, seja da maneira que for. Mas nós temos que criar esse ambiente propício, esse ambiente positivo, para que os nossos irmãos possam ter alívio e esclarecimento, senão nós não estamos sendo boas ferramentas. E jamais virmos trabalhar também, após tudo isso, né, que nós estamos falando aqui, jamais trabalhar pensando em receber algum tipo de agradecimento, ou mesmo exigir qualquer coisa, né? Porque às vezes também a gente vem trabalhar e aí a gente fala, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu só aceito trabalhar se eu puder ficar nessa sala aqui. Não podemos ficar fazendo esse tipo de exigência, né? Nós temos que estar aqui para servir. É lógico que a gente vai fazendo os nossos laços, né? E até a espiritualidade conta conosco mesmo. Mas se uma hora você precisa ser deslocado de sala, não podemos ficar de mau humor, não podemos ficar com raiva, porque estamos aqui para servir. Quem somos nós para fazer alguma exigência, né? Outra coisa que ele fala é sobre a prece e a meditação. Então, pelo menos ele recomenda que durante alguns minutos, horas antes dos trabalhos, que não importa a sua posição aqui, dialogador, sustentação, médium, não importa, que você se dedique a fazer preces e meditação. O que significa isso? Que você tem que parar com tudo que você está fazendo material e se interioriza aí, se prepara, faça uma oração para você começar a sintonizar nos planos maiores, porque senão eles vêm e eles vão falar alguma coisa para você, mas você está pensando naquilo que você deixou sem fazer hoje no seu trabalho, que ficou para amanhã, você não vai ouvir nada, né? Então nós não podemos não. Está dizendo para a gente sempre se sintonizar com o alto, esquecer as vulgaridades da terra e pensando que nós não sabemos quando, somos nós que vamos estar do outro lado. Então é para nós trabalharmos sempre demonstrando simpatia com os desencarnados, respeito por eles, compaixão. Temos que ter compaixão, né? Não podemos repreender. Quem somos nós para querer julgar, condenar alguém e dar uma bronca na pessoa, né? Vamos ter respeito para com eles, porque inclusive nós vamos criando o nosso próprio ambiente também, para que futuramente, quando for a nossa vez, nós também tenhamos esse tipo de recepção. E aí, quando nós pensamos aqui na chegada das pessoas na casa espírita, bom, então se durante o dia inteiro você fez isso, se preparou psicologicamente, fisicamente, se você fez a meditação, se você fez a prece, se alimentou da maneira adequada, não bebeu, diminuiu o fumo se não deu para ficar sem, comeu menos carne se não deu para não comer, a sua alimentação foi leve, né? Eu já vi, por exemplo, as pessoas às vezes vão para a casa espírita da paz, mas comer uma feijoada, assim, uns 3 pratos na hora do almoço, depois vai para a casa espírita para dar paz. Eu acho que vai ser muito difícil, né? A pessoa fazer uma boa, doar a energia se ela tá com o estômago cheio daquela feijoada, né? Quando nós chegamos na sala, então, ele recomenda aqui, ó, nada de vozerio, tumulto, gritos, gargalhadas. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos todos ter uma atitude de quem entra no hospital, gente. Se nós estamos falando para os nossos irmãos, você sabe onde você está? Isso aqui é um hospital. Então vamos ter essa atitude de respeito. Recomenda aqui que é importante que nós estejamos cientes de que começará uma atividade de socorro, que nós precisamos nos manter em silêncio, em prece, e que
esse tipo de atitude de falar de uma maneira desrespeitosa, alto, né? Vamos lembrar, só pra gente lembrar, hein? Se nós não entramos assim no hospital, quando nós vamos ver alguém doente, por que aqui nós entramos assim? Fazendo esse barulho todo, essas gargalhadas, essa conversação. A conversação aqui paralela, né? Que ele fala aqui, anterior à reunião. Uma conversa que seja edificante, vamos falar coisas boas, vamos falar coisas que ajudem o ambiente a ficar bem preparado. Nada que ele diz de piadas, nada de falar coisas contra os outros, crítica, falar um para o outro, né, mal de um para o outro. Nada que seja contrário à dignidade do trabalho que nós estamos nos propondo a realizar. Então, esse tipo de preparação é o mínimo que cabe a nós, encarnados, que nos dispomos a vir aqui, no hospital, fazer. Puxa vida, né? Vamos cada vez mais tentar melhorar a nossa atitude para sermos ferramentas melhores. Não é preciso nós sermos perfeitos, não é isso não que a espiritualidade recomenda, mas uma vigilância maior nesses momentos em que a gente vem. Então lembrem sempre que enquanto nós estamos aqui dentro, existem pessoas sofrendo muito. Vamos ter essa atitude o tempo todo de vigilância com a nossa maneira de agir aqui dentro da casa espírita. Não é porque nós não estamos vendo que aqui não tem espíritos sofrendo muito, muito mesmo. Às vezes a gente até se emociona, né? A gente tem vontade de chorar quando ouve determinado irmãozinho falando alguma coisa, porque é muita dor. E a nossa atitude precisa ser essa atitude de amor, desde o momento em que a gente se dispõe a vir aqui, né? Vocês querem falar alguma coisa? Daqui a pouquinho eu vou ter que encerrar hoje 5 minutos antes, porque eu tenho que estar lá hoje fazer exclamação. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Alguém quer comentar? Cláudio, assim, normalmente eu não falo que é um hospital, não. Normalmente eu falo que é a casa de José de Gleber, uma casa de acolhimento. Aí ele pergunta, é hospital? Eu falo, também, entendeu? Porque eu já falei que era, mas eu não estou doente, entendeu? Então, sim. Depois desse dia, eu falei, não falo mais que é hospital. Mas que também é um hospital. Sim, é porque as doenças que são atendidas não são só doenças do corpo, são doenças espirituais, né? Então, quando a pessoa está, o espírito, quando ele está desequilibrado, desarmonizado de alguma maneira, ele vem aqui para receber um tratamento também de harmonização e um esclarecimento. Então, nós temos aqui a situação do hospital, mas também da escola, né? Então, aqui é um lugar para as pessoas serem esclarecidas, orientadas, mas também tratadas, cuidadas. Às vezes a pessoa nós percebemos quando você conversa com ela, que é uma pessoa que está precisando de amor, porque ela foi tão maltratada. Está doente, realmente então, é um hospital, mas sim. não aceita dizer não, que é um sim, hospital, sim. por isso que eu não falo. Tá. Não, tudo bem. Sim, mas vamos nós aqui encarnados, né? Vamos nós entender aqui que isso tudo aqui é uma escola, que nós aprendemos, mas é um hospital. É um atendimento mesmo, né? De hospital da alma e hospital do espírito, no caso do perispírito, porque alguns chegam aqui que estão ainda se sentindo afogados, enforcados, e aí nós sabemos que isso é com o corpo, não é? Demora um pouquinho às vezes para a pessoa não sentir mais isso, mas ela precisa do atendimento para parar de sofrer, porque ela ainda está sentindo os reflexos do corpo de carne, do que ele sofreu, né? Mas nunca ouvi a palavra hospital. Sim. Não, aí, né, no diálogo você vai falar com ela da maneira que for mais adequada, né? Sempre dessa maneira. Mas nós aqui temos que ter a consciência mesmo, de que aqui o nosso respeito tem que ser o máximo, por causa desse tipo de situação que nós vemos aí, né? Uma atitude de sempre nossa, né? E mais alguma coisa, gente? Não? Então, eu vou sair que eu vou pra lá, tá bom? Vocês fiquem com Deus e a semana que vem a gente continua.